Olá, como é bom estar com você aqui na TV Mundo Maior, porque nós viemos para reconstruir as suas emoções juntinho, ó, com a doutora Anísia da Silveira. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie pelo WhatsApp a sua história, contando o que está acontecendo, qual a emoção em conflito, qual é o conflito que você está vivenciando, o que está acontecendo na tua vida. E mande pelo WhatsApp. Anote aí o número, 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui nós estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado super especial. É Ricardo Cury. Ele é psicólogo, palestrante e vem bater um papo muito importante aqui conosco para esclarecer mais uma emoção de mais uma das nossas telespectadoras. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, Ricardo. Oi, Iraci, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no programa. Vamos conversar, bater um papo interessante sobre esse caso que a gente vai ver hoje. E vamos ver, vamos trabalhar psicologicamente, espiritualmente, o que está por trás disso tudo. Com certeza. O relato de hoje, a história de hoje, é de Claudinete Santos. Ela mora em Salvador, Bahia, tem 5 filhos, 48 anos, e ela começa contando a história assim: minha história é de dor. E ela diz que tudo começou quando ela se casou com o atual marido dela, porque todo final de semana ele queria ir na casa de manhinha. E ele diz assim, que ele não podia ficar sem tomar o café de manhinha e comer o bolo de banana de manhinha. Então, todo final de semana, eles tinham que ir para a casa da sogra. Mas acontece que, chegando lá, eles sentavam os dois juntos, né? O filho e a mãe, logo perto da porta, um de cada lado da porta, em 2 banquinhos, e lá ficavam conversando baixinho. E ela começou a se chatear demais com isso, porque é lógico que ela não participava da conversa. Então, ela começou a questionar, falar para o marido, olha só, eu quero participar, né? E aí? E ele respondia assim para ela, olha, a casa só tem 2 banquinhos e a porta só tem 2 lados. Eu iria responder para ele ficar em pé. Começar por aí já, ó. E ela diz assim que a resposta era sempre essa. E ela disse que já começava com dor de cabeça. Todo final de semana tinha que ir para a casa da sogra, a dor de cabeça dela começava logo cedo e aquilo era um terror, só melhorava depois que ela voltava para casa. E assim se passaram os anos. Com o tempo, ela começou a sentir dor na palma dos pés. E aí, devido à forte dor de cabeça que ela sentia e à forte dor nos pés, alguns finais de semana, ele deixou de ir na casa da sogra, da mãe dele, né? Mas disse que foram bem poucos e disse assim que quando ele deixava de ir, a mãe dele reclamava. Ela dizia assim, nunca vi ninguém morrer de dor de cabeça ou de dor nos pés. E fazia com que o filho fosse lá. Ela diz que procurou um médico, tudo, fez todos os exames mais de uma vez e, ao retornar no médico, o médico disse que ela não tinha nada, que os exames estavam normais, estava tudo perfeito, que não tinha nada, nenhuma doença. E ela fala que ela sentia muita dor, que os filhos até já conheciam
o que ela ia sentir. Quando ia no domingo, ela já começava com dor de cabeça cedo, porque ia de tarde. E às vezes, quando ela lembrava no sábado, que no dia seguinte ela tinha que ir à casa da sogra, já começava a dor de cabeça, que era um tormento. A filha dela, mais velha, disse para ela, né, que ela desconfiava que o problema dela fosse emocional. E diz assim que a filha me encontrou lá na Mansão do Caminho, em Salvador, mas que ficou sem graça de vir falar comigo, e então, por isso, ela resolveu mandar a cartinha e perguntar: o que será que é? Como que posso ser ajudada? Será que é emocional? O que eu tenho porque todos os exames dão normais? É complicado, né, Ricardo? Muito complicado. Dá para ver que tem somatização da parte Uhum. dela. Você vê dores na cabeça, dores nos pés. Tem representações para essas dores. Muito. Que, se não tem nada biológico, que a medicina não está identificando, com certeza tem uma origem psicológica. Com Dor de certeza. cabeça, a gente pode pensar logo aqui, são tensões. Ela está tensa, ela está vendo que ela vai entrar novamente naquela mesma situação de chegar na casa da sogra, ver o filhote da sogra, né, Lá mamando mamando, né, de fofoquinha com a mamãe, e ela de no lado. canto, se sentindo apartada, excluída, e é uma situação horrível, né? Casada há 30 anos passando essa situação. Imagina, 30 anos com 5 filhos, você ainda ter que ser colocada de lado para o seu marido conversar com a mãe dele. Não faz o menor sentido, porque, psicologicamente falando, quando a gente amadurece, casa, uma outra família surge, que agora é a nossa Exatamente. família nuclear. Ele, a Claudinete e os 5 filhos. Essa é a Só. família deles. Exato. Mãe, pai, tio, virou o quê? Familiares Familiares, da família de parentes. origem, que ele vai ter respeito, ele vai ter um convívio, mas tem uma vírgula aí. A minha prioridade é a Claudinete, meus 5 filhos, e minha energia, meu planejamento, minhas perspectivas de futuro, está tudo em torno disso, dessa família. E aí, peraí, mãe, hoje eu não vou aí. Não, também não vou na outra. Eu vou quando eu e a Claudinete combinarmos que a gente deve ir na sua casa. Às vezes vai ser uma vez Exatamente. por ano, ou 2. Não tem regra para isso. Com certeza, tem uma obrigação de ir todo final de semana, porque não fica sem o cafezinho e o bolo de banana da manhinha Uhum. horas. Fala sério. Tem um complexo materno muito claro, que a gente pode identificar na figura do marido dela. A gente não tem o nome dele aqui, mas complexo materno mal resolvido. Uma Com mamãe certeza. não é mais a mamãe. Ele é um adulto. Se a Claudinete tem 48 e eles têm 5 filhos, são casados há 30, ele deve ter lá os seus 50, 40 e tantos anos também, por Com aí. certeza. Então, o cordão umbilical foi cortado minutos depois do nascimento. Ele tem Exatamente. ligações emocionais ainda por realizações de fantasias dele, do passado, que ele está preso a um afeto que ele vê na comida, no bolinho que ele comia quando era criança, parará. E ele não conseguiu desconstruir essa Esse, imagem. é. E ele olha para aquilo e fala, cara, eu sou uma criança. Porque quando ele volta para casa da mãe e se coloca sentado do lado, para não dizer no colo da mãe, ele Uhum. está voltando a ser filho. Exatamente. Naquele momento, ele não é um momento de marido dele. Ele não tem um momento de adulto, de pessoa madura, de pessoa responsável, de marido, de pai de filhos. Não, ele que é o filhinho, o neném necessitado ali da mamãe, o bolinho, o cafezinho, Uhum. Então, isso vem como? Como é que a gente pode dar uma instrução para a Claudinete ou um aconselhamento assim? Tem que se posicionar. Você gosta do seu marido, vocês estão casados há 30 anos, vocês têm uma família com 5 filhos.
Tem que ter uma conversa mais assertiva, no sentido de falar, olha só, ou ela ou eu. Eu vou te devolver para sua mãe. Exatamente, foi o que eu falei no começo. Vamos devolver. Se fosse meu marido, eu devolvi ele para a mãe. Ó, meu amor, você não fica sem mamãe, sem bolinho, sem cafezinho, toma de volta o filho que é seu. Exatamente, é por aí, porque se não tem esse enfrentamento que é terapêutico, precisa Uhum. acontecer essa conversa em algum momento. Ela vai cada vez mais ter sintomas. Você vê dores no estômago. Não é o cafezinho que causa dor no estômago. A gente Com sabe que tem. certeza. A gente tem esse chakra aqui, que é o chakra relacionado ao fogo, à raiva. Tem uma energia muito forte aqui. Se a gente não consegue dar vazão para isso, só reprimir, isso dá uma gastrite, uma úlcera, complicações nessa área Sim. gastrointestinal. Então é óbvio que ela precisa falar sobre isso, nem que ela busque um psicólogo, para ela conseguir elaborar, para depois sim ter a conversa com o marido. Porque pelo que estou vendo aqui, são 30 anos. O marido está precisando de um psicólogo, O né? marido, com certeza, Precisa muito. cortar o cordão umbilical, que acho que ele está achando que está ali ligado até hoje. Exatamente. E ela, para ter mais ferramentas para lidar com essa situação. Será que ela vai partir para um divórcio? Talvez não é esse o caminho. Mas tentar esgotar mais esse assunto com ele. Mostrar que, olha só, é importante realmente. É a avó dos nossos filhos. Tem um papel aí importante de avó. Sim, Mas não pode predominar essa relação sobre a nossa, marido e mulher. com certeza. A esposa dele tem que estar em primeiro lugar nessa situação, sem dúvida nenhuma. E é muito simbólico, né? A dor que ela sente é muito representativa, porque ela sente dor de cabeça e dor nas palmas dos pés. Significa o quê? Onde é que ela não quer ir? Então ela começa a sentir a dor nos pés, porque ela tem que caminhar para um lugar que ela não quer ir, não quer caminhar. Então, emocionalmente, simbologicamente, ela não quer fazer essa caminhada. Então, ela já começa a sentir essas dores nos pés, né? Porque é um lugar que ela não quer ir. Quando a gente não quer ir em algum lugar, não aceita, o nosso emocional recusa aquela situação, nós sentimos dor nos pés e a gente nunca pensa que, ai, o que será que esse dor no pé? Ah, é um sapato? Não, o sapato não é porque ele já usava ele antes, não doía, agora está doendo. Uhum. Vamos pensar no emocional aí, né? E o estômago é exatamente aquilo que você falou, sem contar a rejeição que ela está sentindo ali dentro daquela casa. Porque para sentar os dois e ficarem falando baixinho, cochichando, aí eu já virava a mesa rapidinho. Exatamente. Então, onde ela se posiciona? Por que ela tem que ir? Sabe? De onde vem também essa necessidade de acompanhar? Ela pode falar, olha só, vai lá na tua mãe, vive lá a sua doença, o teu conflito, e eu vou pro salão, vou encontrar minhas amigas, eu vou no shopping, eu vou na praia, eu vou no centro espírita, mas eu não vou fazer parte desse teatro, porque eu me sinto excluída, eu me sinto mal, eu não gostaria de ter que encontrar sua mãe nessas condições. E ela ter coragem para falar, sabe? Com certeza. Não é fácil, porque a gente não sabe assim os detalhes da relação. Se tem agressões morais, psicológicas, físicas em cima dela, como é que é, sabe? A gente tem algumas informações, mas pelo que você mandou, Claudinete, não é um caminho sem saída. Você tem várias portas para você entrar e se sentir bem. Importante você olhar e falar, cara, eu não estou me sentindo bem nessa relação do jeito que ela está. Então tem o quê? Diálogo, compromisso, confiança. É a base de qualquer relacionamento. Você precisa trabalhar o diálogo com seu marido. Com certeza. E quando você está num lugar, né, e a pessoa fica falando pelos cantos, ao pé do ouvido, falando baixinho, cochichando, a pessoa que não está envolvida na história, ela sente um mal-estar muito grande. É um,
é uma sensação de desprezo, é uma sensação de deboche, é uma sensação de descaso, é uma sensação de desrespeito. Então, ela tem uma somática ali de sensações que ela sente e que realmente desequilibra ela emocionalmente, né? Uhum. Eu responderia, só tem 2 banquinhos, a porta só tem 2 lá, então você fica em pé, meu amor, porque eu vou sentar no banquinho, sua mãe no outro. Pode falar tudo que você tem para falar aqui agora, Uhum. né? Isso aí é um Fica em pé. posicionamento, claro. Tem que ter uma atitude. Porque dá para ver, é igual a história de João e Maria. Como é que a bruxa chamava os menininhos para a gaiola? Toma um doce, vem aqui, aqui tem tudo para você. É a mãe devoradora. Uhum. Isso é arquetípico, essa história. E ele vai no encantamento dos doces, o bolinho de banana, o cafezinho, e vai ficando ali. E aí, quando ele vê, ele está sufocado. Ele está preso nesse sistema. Ele precisa romper com isso. Quem rompe não é a mãe que vai mudar, não é a mãe dele que vai mudar. Não. Ele que tem que fazer um processo interior, tomara que ele assista o programa, para que ele se trabalhe, que ele busque orientação espiritual, psicológica, que ele converse com a esposa dele e entenda que ele precisa fazer um movimento. Um movimento, porque a Claudinete está indignada e com razão. Com razão, eu dou total razão para a Claudinete. Então, assim, meu amigo, marido dela, preste atenção. Observa, você não tem mais 8 nem 18. Você já deve ter lá para os 48, né? 58. Não sei a idade que você tem, mas dá tempo de você sair dessa bolha que você entrou, que é uma teia de aranha. Quanto mais você perceber que você vai se movimentar, você vai ver resistências, mas aí você tem que ser firme. Você vai ter que se posicionar diante da sua mãe. E a situação é que a mãe se queixa quando acontece dele não ir, né? Então a mãe se queixa. E ela se queixa, mas alfinetando a nora. Nunca vi ninguém morrer de dor de cabeça e nem de dor nos pés. Uhum. E eu responderia, mas eu já vi gente morrer pela língua. Uhum. Desculpa, falei, foi sem querer, entendeu? Querendo muito. Porque, vamos falar a verdade, ela está realmente provocando, de uma certa forma, a nora. Uhum. Né? Ela está alfinetando e o marido não está se posicionando como um chefe de família, como ele deveria se posicionar. Uhum. Né? Peraí, ela é minha esposa. Nunca vi ninguém morrer de dor de cabeça e nem dor nos pés, mas a dor dói em qualquer pessoa e dói bastante. Ponto. Minha esposa está com dor. A pior coisa que pode acontecer é essa triangulação, porque tem a mãe, tem ele numa outra ponta e tem a esposa na outra. E a mãe está o tempo todo fazendo essa contraposição. Olha só, você ou vai para o lado da sua esposa, frágil, que sente dores e não sei o quê, olha como ela é fraca, ou você vem para cá. E ele está escolhendo ir para a mãe. Essa aqui é o ponto. Ele fica correndo para a barra da saia da mãe, né? Exatamente. Tem que ficar lá pendurado, mamando, pendurado, mamando. O cordão umbilical é cortado no momento em que nasce. E nunca mais ele é coladinho. Sabe como é? Então, está dizendo assim, olha só, meu filho, agora ande com as pernas próprias, né? Agora siga o seu caminho. E em vez não, ela fica ali naquela puxando de volta com um bolinho, com não sei o quê, porque para ficar cochichando com ele é uma falta de respeito com a nora. Claro, imagina, com Total. qualquer pessoa, você está recebendo gente na sua casa e você se priva para um diálogo só com um e o outro fica de fora, olhando para a parede, fazendo o quê, sabe? É óbvio que tá mal resolvida essa história e é importante ele sempre ir para o lado da esposa. E olha só, mãe, compra mais um banquinho. Minha esposa tem que sentar aqui. Ou então, ó, eu vou ficar em pé, como a Iraci falou, mas a minha esposa vai sentar e você vai ter que conversar com ela. Vamos abrir o diálogo. Nós somos 3 aqui. Exatamente. Então, peraí, como assim? Sabe? Então, eu entendo
a Claudinete de não querer ir na casa da sogra e ela está certa, cheia de razão. Ela pode fazer qualquer tipo de programa e entender que, assim, existe solução. Se você realmente ama o seu marido, investe nisso. Conversa. Se tiver que ir para a discussão, discuta. Mas não deixa você entregar os pontos por causa disso, sabe? Tem que ser firme, bem direcionado no que você vai falar com ele. E outra coisa importante, né, que é muito significativo, é da dor de estômago que ela sente, que ela acha que o cafezinho que faz mal. Olha só, não é o cafezinho, mas pode ser o cafezinho sim, o bolinho, seja lá outra coisa que você coma lá, que você se alimente lá, vai dar exatamente na mesma situação, vai te fazer mal. Por quê? Porque você está tendo uma rejeição a uma situação, a um relacionamento onde você está se sentindo excluída e está sendo excluída realmente, mas que o seu organismo começou a rejeitar. Quando a mente cala, a boca cala, o corpo fala, o corpo se expressa. E ali ele está se expressando: olha, eu não quero isso. Então, isso tende a aumentar. Você vê que começou com uma dor de cabeça, depois dor nos pés, depois dor de estômago. Você vai esperar isso se ampliar e aí você vai começar a vomitar, você vai começar a ter outros sintomas, né? Você está tendo uma somatização de problemas emocionais. Então, quando a gente não resolve, quando o corpo está reclamando, se queixando, falando, não tá bom, olha para mim, cuida de mim. Se a gente não resolve, uma doença se instala. Por enquanto, a sua doença é psicossomática, tá? Mas pode se transformar numa doença física, sim. Claro, é o caminho natural. As coisas começam lá no campo sutil e vai se adensando no corpo físico. Com Se você não certeza. resolver isso na raiz, vai aparecer uma coisa mais séria no seu corpo. Então, olha só, o que você não está conseguindo engolir, mas você está tendo que engolir? É o bolinho, é o cafezinho? Não é. É essa história toda. Porque você engole o bolinho e o cafezinho e ele te faz mal. Percebe como tem uma simbologia por trás disso? Então, assim, vá para lá se você for, né? Eu espero que você mude. Mas se você continuar indo nessa história, fique em jejum. Não come, não bebe, não faz nada. Não receba esse tipo de alimento lá. Além da impregnação que deve ter de fluidos deletérios, malsãos nesses alimentos, por causa de toda a psicosfera dessa casa, essa carga que essa sogra bota em cima de você, você não precisa disso. Vai lá, fica na tua. Se quiser ficar em silêncio, em oração, meditando, melhor ainda. Mas não se envolva nessa atmosfera. Se você for confraternizar com isso, tem uma maçã envenenada por trás, né? Com certeza, porque ela faz para o filho, mas rejeitando também a nora, porque ela não dá atenção para a nora, ela conversa baixinho para que a nora não escute o que está falando. Quer dizer, isso é extremamente desagradável. Os próprios 5 filhos ali estão vendo tudo o que está acontecendo já ao longo desse tempo. Para sua filha mais velha ter me encontrado na mansão do caminho, ter pensado em vir falar comigo para perguntar, será que sua mãe não teria um problema emocional? Mas é lógico, porque toda a família já está participando daquilo. Sabe que todo final de semana mamãe fica doente, mamãe passa mal, mamãe tem isso, mamãe tem aquilo, tem que ir na casa da vovó, não quer ir na casa da vovó. Então, quer dizer, tem um pacote aí que você não tem que carregar. Né? Ao contrário, agora vamos começar a esvaziar esse pacote, jogar essas pedrinhas fora, porque isso daí está pesando demais nas suas costas. E a ligação que ele tem com a mãe, né,
é aquela ligação de grude, de apego. Ela continua fazendo meu filhinho, e ele continua lá, mamãe, mamãe, mamãe. Exatamente. Tem uma manipulação que ela faz, a sogra, né? Ela manipula. Uhum. Ou ela manipula de uma maneira passiva, se colocando: olha, meu filho, vem aqui, eu tô com muita saudade de você, eu tô cansada, eu tô sozinha, eu tô com dor, eu tô doente e tal. É um tipo de manipulação quando a pessoa se vitimiza. Ela Sim. chama atenção e as pessoas vão lá na casa dela. E o filho cai direitinho nessa história. E tem uma manipulação que é direcionada contra a Claudinete, que é uma manipulação ativa, falando, apontando o dedo para a Claudinete, falando: olha, sua esposa, falando para o filho, ela fica com essa frescura de dor, que dor não leva a lugar nenhum, e não sei o quê. Então, o pouco que você trouxe de informação, dá para ver que existe uma manipulação aí acontecendo. Mas só recebe manipulação quem se sujeita à manipulação, quem se coloca na posição do manipulado. A gente vai ver isso no Reconstruindo Emoções, lá no outro capítulo. Então, uma boa obra para você ler, Reconstruindo Emoções. Se puder, bota teu marido para ler também, tem muita coisa para ele ali. Então, assim, observa, isso parece um jogo de tabuleiro. O seu marido ele avança na direção da sua mãe e te deixa para trás. Ele não olha para trás. Ele vai tão perto que você não consegue ouvir eles conversando. Eles falam baixo, te tirando da cena. Isso não é bom, esse sentimento de exclusão, de abandono é horrível. Ainda mais quando você é casado com uma pessoa há tanto tempo. Então, se posiciona, sabe? Vai junto. Tá lá. Estica o pescoço mesmo, fica próximo. Por quê? Para causar um impacto e falar: olha só, eu estou aqui, eu quero ouvir o que vocês estão falando e eu quero comentar também. Ou vocês estão falando de mim? Estão falando mal de mim? Espera aí, vira a mesa, como a Grace falou. Tem uma hora que você tem que virar, porque não tem jeito. Seu corpo está clamando por ajuda. Está falando. O que está acontecendo com você tem um lado positivo que está te apontando para isso, está te sinalizando. As doenças, elas não são nossas inimigas. Exato. Elas falam sobre o nosso estado mental, nosso estado emocional, psicológico, e o que a gente precisa ajustar na nossa vida para a cura geral, do corpo e da alma. Então, vá num centro espírita, faz lá, bota o nome da sogra na caixinha de radiação. Com certeza. Por aí também, né? Tem esse lado Sim, espiritual. A gente tem. não sabe as histórias. Quais são os comprometimentos que envolvem o seu marido, a sua sogra e você. Existe, com certeza, alguma história que antecede essa encarnação, essa atual encarnação. Mas o problema está sendo agora. O que passou está no passado. Se fosse para se lembrar, a gente já vinha com a memória lembrando tudo que era para lembrar e começava a destrinchar aqui. Se não lembra, não tem que ir atrás para também lembrar. Tem que fazer o quê? Resolver a situação que está acontecendo agora, o conflito de agora, porque ali tem um conflito instalado muito sério e, de qualquer forma, olha só, fica do lado do seu marido, pendura nele, abraça o pescoço dele lá, fica lá junto, assim, bem assim, carinha com carinha, para escutar. Fala assim, e aí, hoje não tem conversa, não? Porque eu vou dar a minha opinião, sim, eu vou falar sim, e pronto, acabou. Agora, o fato de você, né, dela ter que ir na casa da sogra, está gerando um peso na relação. Imagina, 30 anos, todo domingo, você ter que ir naquela casa e passar por uma situação dessa, um constrangimento desses, quer dizer, e os filhos já estão cobrando uma posição, né? Então você vê, tem uma questão da culpa do marido, sabe? Ele deve se sentir culpado por alguma razão. A gente não está aqui para entender a cabeça desse marido, mas parece,
pela minha experiência de consultório, pelo que eu vejo por aí, a mãe, ela joga com a culpa. Olha só, eu te criei, eu dei tudo para você, você dependeu de mim, e agora você tem que vir aqui porque eu preciso de uma contrapartida. Eu quero um benefício por tudo que eu te dei. Eu te sustentei, né? Você vê isso? As pessoas falam isso com a boca cheia, né? Eu sustentei você, você tem que fazer o que eu mando, e não sei o que, parará. É a obrigação dela. Como você, como pai, tem essa obrigação com seus filhos. Botou filho no mundo, é responsável até eles crescerem e caminharem com as pernas deles. Mas, assim, se o seu marido, Claudinete, perceber isso, você pode apontar isso para ele. Será que você não está sendo... você não está se sentindo culpado? Observa bem sua relação com a sua mãe. O que ela fala para você? Escuta de uma outra forma. Em vez de sair correndo para lá para comer o bolo da mãezinha, da mainha, tenta perceber se não tem uma manipulação dela te imputindo culpa. Com certeza. Deve ter, né? Com certeza. Porque a gente não sabe. Falam no Evangelho para você honrar o pai e honrar a mãe. Eu já vi muita gente usando essa frase para isso. É um apelo que está escrito nas Escrituras. Honra o pai e mãe, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, você tem que vir aqui para me honrar, porque eu te coloquei no mundo. Beleza, a gente honra, a gente respeita, a gente dá a oportunidade de conforto, de segurança. Tudo que o filho pode fazer é retribuir o afeto, o amor. Mas não se submeter e se colocar numa posição passiva de que, olha só, eu tenho que abaixar a cabeça para minha mãe e para meu pai para sempre. Espera aí, você é espírito. Antes de ser filho da sua mãe, você tem a sua individualidade, a sua personalidade, sua característica própria, que você tem que se expressar e começar a perceber e discernir. O que é o certo? O que é o errado? O que minha mãe faz que está errado? Que hoje eu consigo ver. Quando eu era criança, eu não via. Agora eu enxergo. Então, você precisa de um olhar mais amadurecido diante disso. Espera aí. Não, mãe, você está equivocada. A Claudinete não é isso que você está dizendo. Ela está lá, ela cuida dos filhos, ela se esforça, ela trabalha. Sabe? Ela é uma ótima esposa para mim. Então, espera aí. Eu vou ficar com ela, vou dar espaço para ela. Você já passou, né? Já passou a sua fase de ser a mamãezinha. Vou ter relação com você, respeito, compaixão, amor, mas você tem que respeitar meu espaço. Minha família. A família Quando dele ele conseguir que não falar... porque a família dele não está sendo respeitada. E a sua mãe agora, ela não é mais sua família, ela é sua familiar, é um parente. É assim que é a vida. Meu filho, por exemplo, se casou. E eu já não sou mais a mãe, a família dele. A família dele é a esposa dele. Tá? Essa é a família dele. Eu sou um parente, um familiar. E entre eu e a esposa dele, ele tem que ficar do lado da esposa dele. Ele tem que dar atenção. Ninguém está dizendo que deve abandonar os pais, deixar de cuidar, deixar de dar amor. Ninguém está dizendo isso. Muito pelo contrário. A gente tem que cuidar, tem que amar, tem que dar amor, tem que fazer tudo que for preciso para que eles tenham uma vida confortável, uma vida de paz, uma vida de harmonia, acolhedora, né, no caminho final da vida. Porém, o seu lar é o mais importante, porque você está ensinando ali seus filhos. O que você está fazendo com a cabeça dos filhos? Uhum. Né? E no dia de amanhã, a sua mãe vai partir. E você vai tomar cafezinho onde? Você vai lá, né? Ela vai desencarnar. É a lei da vida, sabe? Ela vai desencarnar. Jesus tem uma passagem que ele fala assim, ele estava pregando lá com várias pessoas, discípulos e tal, e aí chegou o pessoal falando, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, querendo falar com você. E ele estava no meio de uma conferência dele. Aí ele olhou e falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu vejo aqui minha mãe
e meus irmãos, apontando para os discípulos. Aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são minha mãe e meus irmãos. A atitude da sua sogra, Claudinete, não é uma atitude cristã quando ela faz isso. Ela não está fazendo a vontade de Deus nesse momento. Seu marido talvez esteja cego para isso agora, mas você vê e você pode ponderar isso com ele. Vocês devem ter uma tradição cristã, espírita, vocês devem seguir, né, o espiritismo. Vocês estão aqui no programa. Então, mostra para ele essas coisas. Espera aí. Jesus fala, quem ama mais a meu pai e a minha mãe do que a mim, não é digno de mim. O que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho que enxergar na minha mãe, na doença que ela tenha, nessa simbiose toda, Deus, valores cristãos. Se eu não estou enxergando isso, tem alguma coisa errada, que tem que ser falada, tem que ser conversada, pontuada. Onde é que está o evangelho nessa história? Vocês fazem o evangelho no lar? Façam. Conversem sobre os textos. Entrem nos cursos, assistam às palestras, se instruam. Passem essas instruções para os filhos de vocês. Porque para você quebrar com essa tradição, com essa crença limitante familiar, de que a avó é a matriarca, que está tudo muito certo, muito bem, e todo mundo tem que ficar ali na saia da vovó. É. Não, porque o que vocês estão ensinando é isso. Todo final de semana a gente vai lá para a saia da vovó, para a saia da mamãe, da sogrinha e tal. Ficar ali, não é, a vida não é assim. Não tem uma independência, uma convivência do núcleo familiar num domingo, porque o domingo tem que ser na casa da mamãe, na casa da sogra. Então, quer dizer, dentro do seu próprio lar, não está tendo essa convivência, né, com a sua esposa e seus filhos ali. Então, tem que haver uma reestruturação, porque não está fazendo bem. E, com certeza, não está fazendo nem bem para o seu marido, nem bem para a sua sogra, nem para você e nem para os filhos. Porque o ambiente torna-se contaminado, torna-se de disputa, de alfinetadas, de provocações, e isso faz mal. Né? A gente se envenena com aquilo que a gente promove. Né? Tem um outro lado também, né? A própria mãe dele, ela vai se envenenando com o próprio veneno que ela se promove, que ela promove ali. É a lei da ação e reação. Uhum. Né? Não tem como. Não tem como. Sim. Evangelho, sabe? Faça orações em casa, reúna sua família, seu marido, seus filhos. Promova o evangelho no lar. Se você não faça, comece a fazer. É uma oportunidade que você dá para um esclarecimento maior à luz do Espiritismo. Né? E aí, as coisas vão começar a mudar. Essas dores que você está sentindo no corpo, de repente elas podem ser atenuadas. A espiritualidade vai começar a assumir um compromisso com a família de vocês. Vai na direção de vocês, vai dar um suporte necessário. E quem sabe assim, você vai ter prontidão para falar desse assunto com seu marido de uma maneira mais definitiva. Essa situação, Claudinete, não pode se sustentar na vida de vocês. A tendência disso realmente é o fracasso, se vocês não se posicionarem adequadamente. Então, assim, esperança, fé, acredita que as coisas acontecem. Se vocês fizerem os movimentos, você vai sair dessa. Com certeza. Ricardo, em uma palavra, uma emoção para Claudinete reconstruir na vida dela. Compaixão. É uma palavra só, né? Compaixão. Tenha compaixão do seu marido. Enxergue ele como uma pessoa enferma, que precisa de ajuda. Ele está dentro de uma situação complexa, de um complexo materno grave, estendido, além da idade cronológica dele. E você pode, com as instruções que você está recebendo aqui, nos cursos, nos livros, nas palestras, você pode e deve ter compaixão e ajudá-lo a sair dessa. Se você realmente ama ele,
Essa é a família de vocês, que você identifica como sua. Invista, se dedique, se abnegue, se entregue para que a relação possa prosperar. É isso aí. Ricardo, obrigada pela sua presença novamente no Reconstruindo Emoções. É uma alegria quando você está aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muita paz. Então, Claudinete, vamos ver agora o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você com todos esses conflitos que você está vivenciando. Vamos ver o que ela vai te dizer agora. Ela diz assim: o indivíduo interpreta a dor normalmente como de origem física, mas é necessário compreender que a dor, mesmo quando física, ela é proveniente da alma. A dor do ser é considerada como sofrimento intangível, não podendo ser equalizada, nem dividida, nem transferida, e somente aquele que a vivencia é possível expressar a dimensão do seu sofrer. Muito se tem feito em todas as épocas para esquivar-se da dor física e emocional. Porém, ela parece perseguir o indivíduo ao longo das existências, manifestando-se de forma biopsicossocial. Então, essa dor não é uma dor imaginária, é uma dor existente, é uma dor que dói de verdade. Tanto que, quando nós fazemos uma ressonância magnética, nós temos um local no nosso cérebro que, quando nós estamos passando dor, esse local fica numa cor diferente. E é exatamente isso que acontece. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional e ela passa por uma ressonância magnética, o mesmo local onde representa a dor física é o local que representa a dor emocional. Isso é comprovado cientificamente. Então, nós temos que tratar das nossas emoções, das nossas dores, dos nossos conflitos, sem deixar se prolongar, abater e nem ficar empurrando para baixo do tapete, em momento algum. Porque o maior sofrimento é da gente. E aquilo que eu disse, quando a boca cala, o corpo fala. Então, o corpo está demonstrando incansavelmente para você ao longo desses 30 anos que não está bom, que não está legal, que não está certo, que está infeliz, que está incomodando, está fazendo mal. Você vai esperar que alguma doença física se instale definitivamente no seu corpo para você depois sair correndo para tratar a dor física e emocional? Não. Então, quando a dor é emocional, ela tem que ser tratada mesmo, porque tudo que está representando fisicamente vai passar, vai ser curado. Não adianta você ficar fazendo tratamento espiritual, ficar tomando medicação para dor, ficar indo a médico, fazendo exames. A dor existe e é real, porém ela é psicossomática. Então, ela é de origem totalmente emocional. Então, você tem que trabalhar a sua emoção, cuidar da sua emoção. Seu corpo está dizendo: me ame, liga para mim, olha para mim, cuida de mim. E eu acho que 30 anos empurrando para baixo do tapete é muita coisa, não é? Então, senta com seu marido e conversa com ele. E busca uma terapia para você e uma terapia para ele. E até uma terapia de casal, por que não? Porque isso tudo vai dar muita sustentação. E vá ao centro espírita com ele, busque esse entendimento, esses estudos. Faça com que ele leia algumas coisas
que vai encaixar exatamente nos problemas emocionais que ele traz, nos problemas psicológicos que ele traz desde a infância. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote: 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhas, reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana maravilhosa, esplendorosa, nós deixamos aqui um beijinho mega carinhoso para a sua semana brilhar cheia de amor. Muita paz.